Tem um momento silencioso que ninguém avisa. Você está em casa, seguro, protegido, longe do barulho, das pressas, das exigências que o mundo impõe. E isso é bom, é necessário, todo mundo precisa de abrigo. Mas aí você olha para o relógio e são 3 da tarde de uma terça-feira qualquer e percebe que os últimos 3 dias foram a mesma terça-feira. A casa virou seu lugar favorito no mundo e aos poucos, sem alarde, virou o único. Antes de ir mais fundo nesse lugar, deixa eu lembrar onde você está. Esse é o silenciar e orar, o espaço para quem precisa desacelerar por dentro, sem fórmulas, sem pressa, sem fingir que está tudo bem quando não está. Esses encontros acontecem de tempos em tempos, sempre que surge algo que precisa ser dito com calma. Fazer parte dessa rotina de pausas é simples. A inscrição está ali e o sininho ajuda a lembrar que existem lugares onde o silêncio é bem-vindo. Agora, volta comigo para essa casa que virou refúgio. O refúgio começa inocente. Você cancela um compromisso porque está cansado. Diz não a um convite porque precisa de espaço. Adia uma saída porque o dia foi pesado. E cada vez que faz isso, respira aliviado. A casa abraça, silêncio restaura, solidão cuida. Mas tem uma linha tênue entre escolher ficar e precisar ficar. E essa linha some aos poucos, com uma maré que baixa sem que você perceba que a água já está longe da areia. O isolamento não chega anunciado, ele se disfarça de descanso prolongado, de só mais essa semana em casa, de depois eu ligo para ela, de quando eu me sentir melhor, eu saio. O problema é que o corpo descansa, mas a mente não. Ela fica rodando, revendo as mesmas conversas, antecipando os mesmos medos, revisitando as mesmas histórias que já foram contadas 1000 vezes. Sem input novo, o cérebro vira loja de conveniência, sempre as mesmas prateleiras, os mesmos produtos, a mesma música de fundo. E aí acontece o estranho. O tempo acelera e empaca ao mesmo tempo. Os dias se repetem com variações imperceptíveis. Terça-feira é igual à quinta, manhã é igual à noite. Você está acordado, mas a vida parece estar acontecendo em outro lugar, para outras pessoas, em outro canal que você não está assistindo. Tem uma ironia silenciosa nisso tudo. A gente constrói a casa como fortaleza contra o mundo externo e depois se surpreende quando o mundo parece distante, frio, desinteressado. Não é falta de coragem, não é preguiça, não é ingratidão pelo que se tem. É cansaço que se acumula de formas que a gente não sabe nomear. É a sensação de que protegeu tanto a si mesmo que esqueceu como é a sensação de ser encontrado. O isolamento cansa de um jeito peculiar. Não é o cansaço de quem trabalhou demais, é o cansaço de quem parou de ser visto, de quem parou de ver, de quem trocou a complexidade dos encontros reais pela previsibilidade dos 4 cantos conhecidos. Tem mais caminho pela frente. O que vem agora não é um sermão sobre sair mais, não é uma cobrança para você virar uma pessoa extrovertida de um dia para o outro. É sobre pequenas aberturas,
É sobre como a vida volta a circular sem que você precise fazer terapia de choque ou mudar de cidade. Os comentários estão abertos como espaço de encontro. Eu estou aqui. Basta. Não precisa explicar tudo. Esses espaços de comentário viram às vezes os lugares mais verdadeiros desse canal, onde histórias reais se encontram sem pressa. Voltando, sair do isolamento não pede revoluções, não pede grandes mudanças, nem viradas dramáticas de roteiro. A vida volta a circular quando pequenas aberturas acontecem. Um passo para fora do automático, um convite aceito que você teria recusado semana passada, uma volta no quarteirão que não estava nos planos só porque o corpo pediu ar. Um café tomado com alguém, sem agenda, sem produtividade, só presença. Um gesto simples que quebra o ciclo do depois eu vejo isso. Aos poucos, sem fanfarra, o mundo volta a parecer habitável. Não porque mudou, mas porque você voltou a tocá-lo. E a casa, então, deixa de ser prisão silenciosa para voltar a ser lar. O mesmo endereço, só que com portas que abrem de novo. Agora faz um pequeno silêncio por dentro. Não é um silêncio pesado de culpa ou cobrança. É um silêncio que acolhe. Um instante em que você para de se explicar para o mundo e apenas se apresenta diante de Deus como está. Com o cansaço que não tem nome, com a vontade escondida de que a vida ainda pulse por aí, em algum lugar, esperando você lembrar como é. Essa prece que vem agora não nasce da força, ela nasce do desejo honesto de voltar a sentir, sem pressa, sem dureza, sem fingir. Que essas palavras encontrem o lugar certo dentro de você e que seu coração reconheça aquilo que já estava pedindo em silêncio. Deus ensina o nosso coração a se abrir de novo para a vida, com a suavidade de quem volta a respirar, depois de muito tempo em contenção. Desperta em nós a coragem mansa, a coragem que não empurra, não atropela, aquela que toca a alma com cuidado e convida a vida a circular outra vez por dentro. Tira do nosso interior o peso que se acumulou em silêncio, dissolve o cansaço que a gente nem sempre soube nomear, devolve ao olhar a curiosidade pela vida simples, pelos encontros, pelos movimentos pequenos, pelos dias que ainda querem acontecer. Que a casa volte a ser abrigo e não fronteira, que o recolhimento volte a ser descanso e não ausência, que a alma não se acostume a se encolher para caber no medo. Reacende com delicadeza a vontade de viver com presença, sem barulho, sem espetáculo, apenas com verdade, com luz serena, com passos possíveis. Que cada respiração seja um lembrete silencioso, a vida ainda chama e o coração ainda sabe responder. Amém. E é desse lugar mais silencioso por dentro que a gente olha de novo para a própria vida, com menos dureza e mais verdade.
Talvez a casa continue sendo seu refúgio e tudo bem. Só que refúgio não precisa virar exílio. Que o silêncio não vire fuga, que o recolhimento não vire sumiço e que a vida volte a bater a sua porta, nem que seja baixinho, para não assustar. Silenciar também é escutar a si mesmo. E orar, muitas vezes, é ter coragem de sair do lugar onde a gente se acomodou por dentro. Esse vídeo fica aqui como companhia para quem vive esse momento e como lembrança gentil de que a vida não acontece apenas dentro das paredes. Conhece alguém que precisa ouvir isso hoje? O compartilhamento é uma forma silenciosa de cuidado. Não precisa explicar, só enviar. Às vezes, a maior gentileza é dar a outra pessoa a chance de se reconhecer em palavras que ela não encontrou sozinha. Os comentários estão abertos como espaço de encontro, de histórias reais, de caminhos que foram sendo encontrados aos poucos, sem mapa. A experiência de uma pessoa amplia a luz no caminho da outra. Aqui no Silenciar e Orar, cada encontro é espaço de presença, de escuta, de humanidade real. Esse canal segue como ponto de pausa no meio dos dias que correm rápido demais. Até o próximo silêncio, que ele encontre você mais perto da vida.